Meus cumprimentos a todos os presentes, com os nossos agradecimentos pela presença, como sempre, e contando com essa participação contínua desses que gostam dos nossos cursos. Eu, fazendo a minha audiodescrição, eu sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras, sou uma senhora idosa, cabelos grisalhos, curtos, óculos, brincos pequenos e um casaquinho preto, porque aqui está muito frio, então me aquecendo sob uma blusa arroxeada, rosada, de mais leve. Hoje nós teremos o prazer de ouvir a nossa palestrante Marisa Pontes, membro efetivo da Academia Juiz Forana de Letras, e que sempre nos brinda com a sua colaboração importantíssima sobre todos os setores, tanto nos setores culturais como nos administrativos, é uma pessoa com quem se pode contar sempre. E passo a palavra a Ana Paula, coordenadora do curso, para fazer a apresentação da Marisa Pontes. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Torquato. Sou uma mulher preta, 1,59 m, estou usando uma camisa branca, com óculos quadrados, um brinquinho de pérola, tenho cabelo curto, estilo Black Power. Vou apresentar aqui o currículo, né? O breve, vale ressaltar que todos os currículos aqui são mini currículos, porque não daria para ler, né, todo o currículo dessa equipe aí de palestrantes. Então, falando um pouquinho da Marisa Pontes. Marisa Pontes de Faria Castro, nascida em 20 de dezembro, é viúva, possui formação em ensino pré-escolar, fundamental e médio pelo Instituto Metodista Gramber, em Juiz de Fora, formação em ciências biológicas pela UFJF, também, né, em Juiz de Fora, pedagogia pelo SES, letras pela UFJF, a qual ela está cursando o 9º período, atuou como professora de redação e português instrumental no SENAC, em Recife, e como analista tributária na Receita Federal, no período de 81 a 2012. Ela é membro da Academia Juiz Forana de Letras, da Academia Gramberiense de Letras, Artes e Ciências, coordenadora do grupo Café com Poesia e Arte, tem livros solos, né, Florescência e Contos de Natal, participa em mais de 90 antologias, entre elas Sem Fronteiras pelo Mundo, Juiz de Fora ao Luar, Antologia da Universidade Federal de São João del Rei, Poesia de Botão, Múltiplas Palavras, Poesia na Pandemia, Cura Poética, Elos de Aldravias, Estações, Coletânea de Aldravias, Infância, A Resposta é o Amor, escritora e poeta, tem vários poemas e contos premiados e publicados. Passo a palavra, então, para a Marisa. Peço licença para interromper, porque temos a grata presença da nossa diretora de eventos, que aqui está. Marisa foi simplesmente o cumprimento, aguardando a sua chegada, tá? Um prazer enorme, a palavra com você, Marisa. Marisa Timpone. Boa noite a todos, peço desculpas, eu tive um compromisso, mas cheguei em tempo, ainda o computador não ligava, aquelas outras. Sempre conta. Primeira audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de pele clara, já mais idosa, cabelo preto curtinho, óculos, batom vermelho, sempre com um brinquinho grande nas orelhas. Meus oreilles são très belles, je pense. Eu gosto das minhas orelhas, acho belas. E quero lembrar vocês que essa noite é uma noite memorável, com a presença da Marisa Pontes entre nós. Já conversei com a Ceci mais cedo, e agora cheguei, né, Ceci? Boa noite para todos. Estou aqui disposta a fazer a mediação. Obrigada, Ana Paula. Beijo grande. Eu vi mais da metade para cá. Esse currículo eu conheço porque eu apresentei a Marisa Pontes na academia, né, Marisa? Tive esse grato prazer. Boa noite a todos. Devolvo a palavra, então. Desculpe, Marisa Pontes, por interromper antes da hora, mas então a palavra é sua agora. Muito obrigada. Boa noite a todos.
O meu agradecimento por aqueles que estão inscritos no 6º curso de palestras literárias da Academia Juscelana de Letras. O meu abraço a todo mundo, aos meus parentes que aqui estão, amigos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as dores da imigração. E essas dores através da poética de Cecília Meirelles e Uar Sanchaire. E por motivos vários, como guerras, pobreza, fome, perseguições, pragas, vagas humanas imensas aportaram em terras outras desde tempos imemoriais. Então, muito antes de Cristo, a gente já vê essa movimentação, essa imigração, esse atravessamento de fronteiras. Mas o que acontece é que esse atravessamento de fronteiras, para se estabelecer em outro país ou outra região, normalmente acarreta incoerência entre os elementos culturais da origem do imigrante e aqueles da sociedade em que ele será inserido, e ainda a experiência de alteridade, tendo em vista o contato com as diferentes tradições e valores dela decorrente. Além disso, observa-se precariedade, exposição à violência e vulnerabilidade emocional. No caso do refúgio, dos refugiados, a situação é pior ainda, porque aquelas partidas abruptas, a falta de tempo para absorver as mudanças que ocorrem, os traumas que todo refugiado sofre, levam a uma exaustão física e emocional e contribuem para a desconstrução do ser. Nas últimas décadas, vem surgindo na literatura uma escrita que poderíamos chamar de migrante, na medida em que o discurso literário imbrica a cultura herdada pelos escritores, filhos ou netos de estrangeiros. Essa produção literária, ela traz os vestígios de exílios dos antepassados, que transmitiram a memória e a bagagem cultural das origens, de forma que a escrita literária, migrada da memória do passado herdada, algumas vezes eclipsada, vem para o presente vivenciado pelo escritor. Por vezes, na literatura contemporânea, o escritor, herdeiro problemático, constrói narrativas de filiação para exumar os vestígios de uma herança em migalhas e remendar os pedaços rasgados da sua memória conforme assinala Demâncio. A imigração e a cultura dos antepassados projetam-se, então, na escrita literária. Hoje, ao analisarmos a imigração dentro da poética de Cecília Meirelles e Uar Sanchaire, o enfoque será a experiência das duas poetas e as dores que trazem do processo imigratório. Por quê? Porque ser imigrante é ser estrangeiro, é ser um dessemelhante. Nós vamos começar pela poeta Cecília Meirelles. E vocês vão me questionar que eu sei. Uai, Marisa, Cecília Meirelles? Mas Cecília é brasileira. Sim, vocês têm razão. Cecília é brasileira. Mas toda a produção literária dela foi perpassada pelas sobras imigratórias. Cecília Meirelles, em carta a Armando Corte Rodrigues, um poeta açoriano, escreve: tendo perdido minha mãe, que morreu muito jovem, e meu pai, que sou filha póstuma, fui levada para a casa da minha avó açoriana. A outra avó também já tinha morrido. Todos tinham morrido. Avós, irmãos, tios, parentes. Assim, houve uma criança sozinha, com uma avó e uma ilha.
o que soma 3 solidões, cada uma das quais se pode multiplicar até o infinito. Os primeiros imigrantes europeus no Brasil foram predominantemente portugueses que se deslocaram espontaneamente para cá a partir do século XVIII em busca de novas oportunidades, vindos do continente português ou dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Assim, a literatura brasileira traz, na constituição do sistema literário, registros dessa imigração, sendo que a figura do imigrante português insere no discurso um imaginário do além-mar e a nostalgia das origens. Considerando-se toda a produção intelectual de Cecília Meirelles, poesias, ensaios, crônicas, pesquisas folclóricas, a escritora se destaca no século XX por uma escrita que traz marcas indeléveis de sua ascendência açoriana, que se fundamenta nos vestígios de um imaginário ilhéu, um diálogo constante com as origens familiares, um desejo de conexão com essa ancestralidade. Descendente de imigrantes portugueses, a mãe, Matilde Benevides, natural da ilha de São Miguel, nos Açores, e o pai, Carlos Alberto Carvalho Meirelles, filho de português do continente, Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e foi criada por sua avó materna açoriana Jacinta, que lhe transmitiu a cultura das ilhas e a saudade, a solidão, o silêncio e o desalento que todo imigrante carrega. A biografia de Cecília está presente em cada linha que produziu. Poeta, cronista, autora de livros infantis, autora de livros didáticos, autora de peças de teatro, crítica literária, pintora, filósofa, sua vida se reparte em versos e lirismo, mas também em imagens e memoriais. Particularmente com os Açores, destacam-se os 18 anos de correspondência com o escritor Armando Cortes Rodrigues, publicada no livro A Lição do Poema, Cartas de Cecília Meirelles a Armando Cortes Rodrigues, um conjunto de 246 cartas que revela muito da memória dos antepassados da poeta. Esse fecundo diálogo à distância reverbera na seguinte frase de Cecília, na primeira carta que ela escreveu ao escritor açoriano Armando, em janeiro de 1946. É maravilhoso conversar-se por cima do mar, como 2 búzios. No cancioneiro número 29, ela escreve: Meu arvoredo sombrio, não digas que eu aqui vim, não quero que o meu bem saiba partes-me novas de mim. E aqui a gente observa a presença do português açoriano. Assim como a gente observa no pequeno livro para o Congresso de Comemoração ao 2º centenário da colonização açoriana, realizado em outubro de 1948 em Santa Catarina, onde a autora apresenta os elementos do cenário do arquipélago dos Açores, bem como da vida material, habitação, trajes, alimentação, medicina popular, vida familiar, casamento, tratamento das crianças, folclore infantil, trabalho, agricultura, pesca, tecelagem, vida social, direito popular, propriedade, festas tradicionais como o entrudo, vida psíquica, religiosidade, superstições, vida estética, música, dança, cantigas e vida intelectual, expressões linguísticas, literatura oral, teatro popular, cancioneiro. Na descrição do cenário, Cecília convida o seu leitor a visualizar mentalmente o mapa dos Açores,
com os 9 pontos, as 9 ilhas no meio do Atlântico, sugerindo ao leitor que se coloque no lugar do ilhéu com o mar em redor. Tece comentários também sobre a vocação do mar de levar os ilhéus, uns para a morte, outros para lugares distantes. Nasci nas praias do mar, nas areias me criei, dormi à bulha das ondas, sobre as vagas me embalei. E no poema 19, o eu lírico alude à condição de insalubridade. Por todos os lados o mar me rodeia, me deixa recados escritos na areia. Das águas sou filha, nasci de um beijo de espuma em redor de alguma silenciosa ilha. Maravilha, maravilha da espuma em pedra serena. A água nos olhos brilha, da pedra que sou morena. E no poema 51, o sujeito lírico identifica-se como descendente de desterrados, guardando na memória a paisagem insular e o sentimento de instabilidade daqueles que se exilam. A onda que se levanta do meu peito para o teu, chora mesmo quando canta, pois vem de um mar que sofreu. É o mar da morena gente de exaltado coração, que encara a morte de frente cantando qualquer canção, que morre sorrindo num lugar qualquer, que acha tudo lindo, porém nada quer. E agora nós vamos fazer a análise de um poema muito importante de Cecília. Esse poema se chama Há Mil Rostos na Terra e Agora Não Consigo. Há 1000 rostos na terra e agora não consigo recordar um sequer. Onde estás? Inventei-te? Só vejo o que não vejo e que não sei se existe. Esperamos assim. Por esperança, a espera vai se tornando sonho afável, mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho. Qualquer palavra que te diga é sem sentido. Eu estou sonhando, eu nada escuto, eu nada alcanço. Quem me vê não me vê, que estou fora do mundo. Lá, constante presença em memória guardada, percebo a tua essência e não sei nem teu nome. E à tentação de tantas máscaras felizes se opõe meu leal, nítido sangue. O poema Há Mil Rostos na Terra e Agora Não Consigo, inserido no livro Solombra, foi publicado pela primeira vez em 1963. Solombra, uma obra caracterizada por linguagem abstrata e metafórica, perpassa o fazer poético da autora, e nele o tempo, a existência, as ausências e as memórias estão presentes. Cecília recuperou a palavra solombra do português antigo. Palavra essa que, ao longo dos anos, transformou-se em sombra. Então, solombra, sombra. O poema Há Mil Rostos na Terra e Agora Não Consigo, construído sobre uma reminiscência talvez não vivida, tenta decifrar a temporalidade, o sentimento de exílio e a busca pela identidade. Observa-se tensão entre memória e imaginação. Lamento daquilo que se perdeu sem ter deveras possuído. E as lembranças que outros vivenciaram. Estou em casa, eu estou numa palestra aqui, mas eu saí um pouquinho. Segundo Bose, um dos mais importantes críticos literários brasileiros, professor emérito da USP e membro da Academia Brasileira de Letras, a memória espera sua realização na poesia. E em Cecília, é como se as paisagens e os rostos tivessem habitado um tempo remoto levado pelos ventos dos dias.
no labirinto dessa memória, a dúvida e o mistério. Só vejo o que não vejo e que não sei se existe. A esperança de reviver o perdido. Esperamos assim. Por esperança, a espera vai se tornando um sonho afável. A ausência de si. Quem me vê, não me vê, que estou fora do mundo. E a ausência do outro, seja esse outro pessoa ou lugar. Onde estás? Inventei-te? A poesia emerge da autora como experiência de rio, que devasta quando em cheia caudalosa, mas fertiliza nos remansos. Agora, nós vamos passar à poética de Warsan Shire. Warsan Shire, nascida em 1º de agosto de 1988, ou seja, uma autora, uma escritora muito nova, descendente de refugiados somalis, percebendo-se maior do que o lugar que a continha, rompendo estereótipos e atendendo a um chamado semiótico, aborda a diáspora e o deslocamento e enfatiza que o colonialismo e conflitos geopolíticos moldam trajetórias de vida. A poesia de Shire versa sobre questões de identidade, migração, trauma e pertencimento. Ela utiliza sua própria experiência como imigrante para explorar o deslocamento e a busca por um lar em meio ao exílio e à violência. Sua escrita reflete ainda a experiência feminina, especialmente em contextos de opressão e persistência, e utiliza seus versos como ato de resistência emocional e cultural que dá protagonismo às vozes que foram silenciadas e marca a presença política por meio da arte. Diz ela: minha mãe o transportou na pele, mortalha circundando seu crânio, matéria sob suas unhas. Existe em Shire uma história de vida dando vida à sua poesia. E as fronteiras que permeia demarcam um além psíquico mais do que físico. Um abandono que traz implícito a dor e a solidão. Assim como Drummond nos convida, chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, o Warsan Shire nos convida a penetrar as frestas dos seus versos e ressignificar a trajetória e as vozes das mulheres e dos imigrantes. A poesia de Warsan Shire é uma forma de insurgência contra o discurso racional da modernidade. Seus poemas denunciam estruturas opressoras, guerra, estupro, exílio, machismo, ao mesmo tempo em que constroem lugares de resistência e cura. O feminismo que emerge da poesia de Shire é interseccional, incorporando os efeitos do neoliberalismo, da migração forçada, do racismo, e traduz em arte as contradições do mundo moderno, revelando como as marcas do capitalismo globalizado se imprimem nos corpos femininos. Sua linguagem visceral rompe com os padrões formais e conceituais da tradição europeia, instaurando uma estética do trauma e da sobrevida ao valorizar o corpo, a dor, a memória e a ancestralidade. No poema Home, a poeta denuncia o desespero que leva uma mulher a abandonar seu lugar de origem. Ela diz: ninguém sai de casa a menos que a casa seja a boca de um tubarão.
ninguém deixaria a própria casa, a menos que ela o perseguisse. Eu quero ir para casa, mas minha casa é uma boca de tubarão. A imagem metafórica da casa, símbolo tradicional de segurança, transformada em ameaça, revela o impacto devastador da violência do colonialismo e das crises políticas e econômicas nas vidas de mulheres negras e refugiadas. A boca de um tubarão sugere perigo físico, mas ainda pior, sugere ruptura de vínculos afetivos essenciais e expõe como estruturas de poder modernas e coloniais produzem deslocamento, trauma e marginalização. A mulher exilada de Rome encarna os efeitos interseccionais do colonialismo, do racismo e da desigualdade de gênero. É uma mulher que carrega as marcas visíveis e invisíveis do conflito. É uma prova viva do fracasso do projeto moderno como promessa universal de proteção e justiça. A experiência do exílio, ao mesmo tempo violenta e desumanizante, evidencia que a modernidade, longe de oferecer segurança ou emancipação, muitas vezes reproduz hierarquias e opressões históricas. Shire conecta o trauma individual ao coletivo. A mulher refugiada representa milhões de pessoas cujo deslocamento é imposto por sistemas de exploração, guerra e exclusão social. A metáfora do lar transformada em perigo reforça a crítica à universalidade da modernidade e mostra que princípios de liberdade e cidadania muitas vezes não alcançam os grupos mais vulneráveis, particularmente mulheres negras e imigrantes. O poema de Warsan Shire não é apenas uma expressão poética do sofrimento, mas um ato de resistência. Ele dá voz às experiências silenciadas pelo colonialismo, pela violência e pela opressão estrutural, transformando a literatura em instrumento de denúncia e consciência social. O poema Assimilação traduz a incerteza e o medo do refugiado não ser mais considerado um ser humano. Shire escreve: em todos os postos de verificação, sem exceção, o refugiado é questionado: você é humano? O refugiado tem certeza que ainda é humano, mas teme que de um dia para o outro, enquanto dormia, tenham mudado os critérios. O título do poema antecipa o difícil projeto de adaptação cultural. A assimilação não é uma escolha, é uma imposição pela sobrevivência. Há um esfacelamento da identidade e uma violência simbólica e psicológica. Os versos, em todos os postos de verificação, sem exceção, refugiado é questionado: você é humano? Coloca em evidência a desumanização que marca a experiência da migração forçada. O poema revela a violência cotidiana e burocrática que os refugiados enfrentam. A identidade de cada sujeito não é reconhecida em sua singularidade, mas reduzida a uma suspeita constante de ilegitimidade. O gesto de interrogar a humanidade do sujeito migrante evidencia um processo de violência simbólica no sentido atribuído por Pierre Bourdieu. Tal violência não se manifesta pela coerção física imediata, mas pela imposição sutil de significados e categorias que naturalizam a inferiorização. Segundo Bourdieu, a violência simbólica é uma violência suave, insensível, invisível às próprias vítimas, que se exerce essencialmente
através dos caminhos puramente simbólicos da comunicação e do conhecimento. Nesse caso, o ato de submeter o refugiado a uma verificação constante da sua legitimidade como humano atua como forma de desumanização naturalizada. Ele é reduzido a um corpo suspeito, a uma identidade sempre em déficit, forçado a comprovar sua existência diante da ordem social dominante. Ele, enfim, não pode produzir presença. E no poema Conversations About Home, Shire dialoga com o conceito de colonialidade do ser, que denuncia como os sistemas coloniais modernos não apenas exploraram materialmente os povos colonizados, mas também afetaram ontologicamente sua humanidade. Ser migrante, racializado ou mulher implica viver em uma posição de questionamento constante, como se o sujeito precisasse justificar sua própria existência. As fronteiras, portanto, operam como dispositivos coloniais atualizados que classificam e hierarquizam vidas. Diz Shire no poema: chegamos às fronteiras com vozes partidas e papéis falsos, tentando explicar por que nossa pele carrega a poeira de outros países. Esses versos evidenciam como a migração não é apenas um movimento geográfico, mas, sobretudo, uma inscrição violenta no corpo. A pele, o sotaque e até mesmo os documentos se tornam sinais de diferença que despertam a vigilância das fronteiras. Achille Mbembe, renomado filósofo e teórico político camaronês, professor pesquisador da Universidade de Harvard, ressalta que a fronteira é um espaço privilegiado de decisão soberana sobre quem deve viver e quem deve morrer. O corpo migrante, racializado e feminino ocupa a zona de precariedade em que a vida não é garantida, mas constantemente colocada em risco pela violência institucional e pelos regimes de exclusão. A imagem da poeira de outros países é uma metáfora da diáspora e da ancestralidade. Como observa Grada Quilomba, escritora teórica e psicóloga interdisciplinar portuguesa, o corpo negro carrega a memória colonial inscrita em sua materialidade e linguagem. A poesia de Shire, ao trazer essa poeira para o centro da cena literária, confronta a lógica moderna colonial que busca apagar histórias, línguas e culturas em nome de uma identidade nacional homogênea. Shire escreve em Bless This House memórias de dor e exclusão. Minha mãe diz que dentro de todas as mulheres existem cômodos trancados. Eu disse, pare. Eu disse, não. Mas ele não ouviu nada. Neste poema, a figura da casa assume uma dimensão profundamente simbólica e paradoxal, porque a casa, concebida como espaço de proteção, acolhimento e intimidade, é transformada em território de tensão e vulnerabilidade. Quando a poeta escreve que dentro de todas as mulheres existem cômodos trancados, ela sugere que experiências de dor, trauma ou repressão permanecem escondidas, internalizadas e muitas vezes inacessíveis até mesmo para aquelas que as vivenciaram. Os versos, eu disse, pare, eu disse não, e ele não ouviu nada, intensificam o sentido de violação e impotência e a repetição da negativa enfatiza a tentativa de resistência frente à transgressão, mas a ineficácia da ação revela uma desmedida violência
e a casa deixa de ser apenas abrigo. Ela torna-se palco de traumáticas experiências que corroem a sensação de segurança. Assim, o Arsan Shire apresenta a casa como um espaço ambíguo, onde dentro de todas as mulheres existem cômodos trancados e onde a resistência é ignorada. No poema, os cômodos trancados podem ser interpretados como espaço interior, onde se acumulam as experiências de violência e exclusão, marcadas por uma sobreposição de identidades: mulher, estigmatizada por sua raça, classe social vulnerável, migrante, que tornam a proteção doméstica ilusória. A escritora Bell Hooks enfatiza a importância de considerar como múltiplas formas de opressão se entrelaçam. E o poema ecoa essa ideia ao mostrar que o trauma feminino não pode ser reduzido a um único fator. Ele é múltiplo e complexo e precisa ser escavado até que se desconstruam as tradições advindas dos tempos patriarcais. E, em Para Mulheres que São Difíceis de Amar, Shire aborda o corpo feminino como território em disputa. Ela conta: você é uma casa com 1000 portas e ninguém sabe qual delas abrir sem fazer tudo desmoronar. Aqui, a poeta associa o corpo da mulher à arquitetura da instabilidade e constrói uma metáfora em que a complexidade da experiência feminina desafia interpretações rudimentares. Cada porta representa as emoções, experiências, desejos e traumas da mulher que não podem ser reduzidos a padrões rígidos ou normativos. A incerteza de qual porta abrir sem provocar o desmoronamento simboliza não só a vulnerabilidade frente às expectativas externas, mas também a autonomia e a profundidade da mulher que se recusa a ser limitada pelo olhar patriarcal e denuncia como essas mulheres que escapam aos moldes normativos são lidas como indecifráveis, problemáticas, volúveis. Shire denuncia a violência simbólica e social que recai sobre aquelas que se recusam a ser moldadas pelas expectativas normativas e transforma a poesia em instrumento de resistência e reflexão crítica. E agora nós estamos chegando ao final e, para concluirmos, nós frisamos que imigrante é aquele que não possui raízes no grupo social e não pertence ao país. Em seu bojo, os deslocamentos modificam ideias, sentimentos e atitudes, e geralmente trazem as experiências traumáticas do luto, das perdas e da violência. O momento da enunciação de Cecília Meirelles e o Arsan Shire é perpassado por sonoridade, ritmo, imagens e símbolos que desvendam lembranças vividas ou imaginadas, ausências e solidão. Ao relacionarmos as duas poetas, percebemos a nostalgia, a saudade e o banzo em sua obra poética. Entretanto, apesar do sofrimento, em Cecília há suavidade e recordações amoráveis. Em Arsan, as dores são profundas. Existe um rasgar de feridas, um grito, o preconceito e o não pertencimento. Ela desvela os silêncios históricos e contabiliza as bárbaras transformações a que o imigrante e o refugiado estão expostos. Trecho de Cecília. Esperamos assim. Por esperança, a espera vai se tornando sonho afável, mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho. Do poema Há Mil Rostos na Terra e Agora Não Consigo. Trecho de Arsan. O coração do refugiado tem 6 cavidades.
Na primeira, está a mala ainda feita da sua mãe. Na segunda, seu pai chora com o rosto entre as mãos. A terceira é uma sala do Departamento de Imigração. Suas pernas amputadas ficam na quarta. Na quinta, um útero. O seu? A sexta abre com os documentos certos. Do poema Assimilação. Assim, angústia, solidão, buscas, estar no mundo e não pertencer a ele, e retalhar o tempo através das memórias que construiu desde pequena, são traços poéticos de Cecília. Mas assim como o enigmático e o abstrato, promessas e melodias também atravessam seus versos. A obra de Schaire configura-se como contradiscurso, capaz de revelar a violência estrutural e de deslocar o centro da razão moderna, reinscrevendo a pluralidade de vozes, dores e resistências no espaço da poesia. O Arthur Schaire demonstra como a linguagem poética pode atuar como ferramenta de denúncia. A força simbólica de seus versos nos convida a repensar o espaço da luta feminista para além dos marcos convencionais, abrindo caminhos para uma resistência que é política, estética, mas principalmente afetiva. Isso importa, porque, como diz Chico Buarque, dura a vida alguns instantes, porém mais do que bastantes, quando cada instante é sempre. Muito obrigada. Meu Deus, que maravilha de exposição! Há quanto eu não vi uma coisa tão linda. Uma poeta falando de duas poetas, com todo o trabalho de análise, uma professora de letras que nós temos aqui conosco, que é a Marisa Pontes, de uma modernidade imensa na sua análise, Marisa. Desculpa, mas não me contive. Você está maravilhosa, meu Deus! Aplaudo de pé. Maravilhosa. Gente, ver as inscrições. Eu não resisti, Marisa. Não resisti. Número 1, Erilda. Número 2, Denise Doro. Número 3, Beth Saqueto. Depois eu continuo demais. Tá? Número 1, Erilda. 4. Número 3, Beth. 4, Ceci. 5, Tadeu. Repetindo, Erilda nessa ordem. Erilda, a primeira, tá? Denise, Beth, Ceci, Tadeu. Vamos falar com essa moça maravilhosa. Meu Deus, estou encantada. Quero ouvir 300 anos. Com você, Erilda, com você. Erilda. Estou encantada. Que bênção poder ouvir, trazer para a gente Cecília Meirelles com essa abordagem tão interessante da imigração, a precariedade, a desconstrução do ser. Quanta maravilha, quanta sensibilidade. É emocionante. Estou aqui super emocionada, grata pela oportunidade dessa aula maravilhosa. Que palestra linda. Parabéns, parabéns e parabéns, Marisa Pontes. E as pessoas, todos os envolvidos nesse curso, nessas palestras que nos emocionam cada dia mais. Obrigada, Erilda. Muito obrigada, Erilda. Beth. É a Denise. Denise. Desculpa, porque renomeia o número. Denise, é Não você. tem problema, não. Boa noite. Eu quero primeiro dizer que a Marisa me prendeu de uma tal maneira que eu mergulhei no mundo, no íntimo dessas duas escritoras. Como mulher, eu senti a dor que elas sentiram com a migração, sofrendo nas suas migrações, né? Na vinda dos seus pais, dos antepassados para cá,
Elas vivenciaram todo o sofrimento, todo o preconceito e tudo que elas passaram. A Shaire, então, de uma maneira mais contundente, por ser negra e ter sofrido, além do preconceito por ser mulher, né, imigrante, no caso dela, por ser mulher e negra. Então, isso dói na alma de nós, mulheres, que sentimos quando uma mulher passa por esse tipo de sofrimento. Mas souberam muito bem, através da poesia, reagirem a esse tipo de violência. Parabéns, Marisa, você me encantou. Eu ficaria dias ouvindo você falando sobre elas. Obrigado, Ceci, obrigado toda a equipe da academia por nos proporcionarem momentos de tanta grandeza. Boa noite e um grande beijo. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Agora sim, a Beth. Estava ainda o número 1 na Denise, mas o 2 é a Beth, 3 virou Ceci, 4 Tadeu, 5 Neuza Massicano. Com você, Beth. Bem, boa noite. Meu boa noite especial a Marisa Pontes. A Marisa sabe perfeitamente o que eu penso sobre ela como poetisa. Eu gosto muito de poetisa. Eu acho que tem poesia na palavra poetisa. E é um feminino exato de poeta. Marisa, a sua sensibilidade poética, a sua alma poética, propicia a você fazer uma leitura de duas grandes poetisas, porque você sente poesia na alma e, consequentemente, você sente poesia em qualquer poetisa que tenha também essa alma poética. Eu não poderia esperar nada diferente de você, Marisa, porque você é sempre brilhante. Não me surpreendeu, porque eu nunca me surpreendo com você, porque eu sempre sei que você faz o melhor e tudo que você faz é excelente. Parabéns e obrigada por essa aula belíssima que você nos deu. Esperamos outras em outras oportunidades. E até continuando sobre este assunto. Certo? Um beijo. Obrigada, Beth. Você está me elogiando demais. Ô, Marisa, mas mereceu, viu? E muito mais falaríamos se não fora para tão grande amor, tão curta vida, não é? Diria o Camões. Mas agora, Ceci com vocês, depois o Tadeu e depois Neuza Massicano. Ceci, com você. Bom, a Beth falou tudo que eu gostaria de ter falado a seu respeito, Marisa. E a Marisa também sabe muito bem toda a admiração que eu tenho por ela. E eu ainda me gabo de ter sido a primeira a lançá-la dentro das academias de letras em Juiz de Fora. Foi a minha grande descoberta quando eu comecei a trabalhar com literatura de afrodescendentes, que ela apareceu lá para ser minha aluna, e desde aquele momento nós nos aproximamos muito. E na hora de... quando eu soube que ela era uma gramberiense, quase que de nascença, porque foi bebê para o Grambery, eu logo providenciei de levá-la para a Academia Gramberiense de Letras e Artes. Então, é um orgulho muito grande ter feito essa descoberta e não posso deixar de anunciar. Marisa, também você não me surpreendeu, porque a gente sempre espera de você o melhor. Porque você tem uma capacidade de descobrir coisas novas. Então, por exemplo, até ao falar de Cecília Meirelles, que é uma escritora maravilhosa, mas que já é bastante conhecida, você tem que falar em Solombra, que é uma das obras menos conhecidas da Cecília Meirelles. Então, foi uma grande descoberta você, nesse trabalho, pegar justamente essa obra. E a outra escritora, que eu nunca tinha ouvido falar, então, é mais uma outra grande descoberta maravilhosa que você trouxe para nós, colocando a sua obra com considerações extremamente contemporâneas, porque você aborda sociólogos
e literatos que estão agora, que estão aqui vivendo conosco. Quando você fala em Bourdieu, quando você fala em Bell Hooks, quando você fala em uma outra que eu não me lembro, que é mais que eu na hora ouvi, tem uma terceira também dessas Graça Quilomba. muito modernas que você fala, não é? Então, foram abordagens magníficas, você colocando a Cecília Meirelles e essa escritora, que não era conhecida para mim e provavelmente para muitos, fazendo esse contraponto entre a delicadeza de Cecília Meirelles e essa questão característica da escritora, que é uma característica das escritoras afrodescendentes, que é essa questão de retratar a violência, o momento conturbado, todo esse sofrimento sobre a mente e o corpo delas, mas sempre com grande poeticidade. Então, foi realmente um trabalho magnífico, que eu, como disse a Denise, eu poderia ficar aqui escutando a noite toda. E vai ser um trabalho para nós ouvirmos muitas vezes. Muito obrigada. Obrigada, Ceci, querida. Olha, eu gostaria só de lembrar que a suavidade da Clarice e essas bárbaras aprovações que a Chayne passou conseguiram ser mostrados pela Marisa Pontes de uma forma tão didática também. Isso é um outro ponto importante na fala da Marisa. Poética, didática, que, para mim, Marisa Pontes, eu já uso, é uma poeta maravilhosa, eu não uso poetisa, é uma poeta maravilhosa. E essas duas mulheres que ela trouxe para a gente hoje tiveram uma nova roupagem. É isso que nós precisamos aqui na nossa JL, trazer esse sabor de novidade com precisão crítica, teórica. Muito bem, Marisa. Eu não resisto ao elogio a você, mas agora nós temos o Arlindo Tadeu, depois a Neuza Massicano. Tadeu. Boa noite, boa noite, Marisa, boa noite a todos. A minha fala vai de encontro com o que a Ceci e a Beth falaram. A Beth, eu gostaria de concordar com ela, discordar da Marisa Timpone. Eu também prefiro poetisa, acho mais justamente porque acho mais poético. Aceito, né, quem gosta de poeta, mas acho poetisa mais poético mesmo. E com relação a Marisa, eu gostaria de dizer o seguinte: eu nunca. A Marisa sempre entregou o que eu esperei dela em todas as falas dela, desde a primeira vez que eu ouvi falando sobre Conceição Evaristo. Mas hoje, para mim, ela se superou em muito. Ela entregou muito mais do que eu esperava. Eu não vi a noite passar, já são quase 8 horas, parece que está começando agora. Não teve uma vírgula fora do lugar. Olha, eu considero uma das melhores palestras que eu já escutei aqui nesses cursos. Todos os cursos, de todas as falas de pessoas magníficas que falaram por aqui, eu achei hoje de uma perfeição, de uma colocação de um momento certo, né? E só posso encerrar dizendo que hoje foi o dia das mulheres brilharem, né? A juíza nos fazendo justiça na tarde e Marisa nos fazendo poesia na noite. Uma boa noite a todos. Obrigada, Tadeu. Muito bem, Tadeu. Agora, Neuza Massicano. Boa noite, estão me ouvindo? Não. Sim, estamos ouvindo. Tá bom, então tá certo hoje. Boa noite, e aqui eu assim estou um pouco emocionada, porque todos, assim, assino as palavras de vocês todas, e dizer, Marisa, que você me encantou, e que eu aprendi muito, conhecer outras obras de Cecília Meirelles, e essa outra, como a nossa presidente Ceci falou, a outra autora que eu não conhecia, até procurei ler um pouco antes e tudo. Eu, assim, também, nossa, assim, eu conheci a Marisa lá no Café com Arte e Poesia, lá no shopping,
né? E foi uma pessoa que sempre me inspirou. Por isso também, e outras, quando a Ceci falou, você tem que escolher duas madrinhas e uma da academia para fazer a apresentação. Eu gosto de todas, mas eu escolhi a Marisa. E eu sabia que ela ia fazer uma apresentação linda. E hoje, Marisa, minha sugestão, eu sei que vai gravar a palestra, que eu tenho interesse em ouvir novamente. Mas, viu, Marisa Timpone agora, não tem como Marisa fazer um texto para esse novo livro? Porque, olha, foi inovação, muito aprendizado, tá? Então, eu queria dar os parabéns, eu tenho acompanhado praticamente de todos os cursos, aprendo muito com todas vocês, Beth, ex-professora, né? Então, a nossa Denise, que sempre tem palavras lindas, a Ceci e você, Marisa, que conduzir esse curso, todos esses cursos, tá bom? Um beijo, um abraço e parabéns para vocês, tá, Marisa? Um beijo. E para os seus Obrigada, Neuza, querida. Netinha. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês pela oportunidade, inclusive, de trazer o lado imigrante de Cecília e de trazer à baila o Arsan Shire, que foi uma poeta que me impactou muito quando eu li a primeira obra dela. E eu li a primeira obra dela, assim, quando eu tomei conhecimento da existência de Arsan Shire, e isso já tem alguns anos, foi quando ela foi convidada para, no show da... Ai, gente, agora a memória vai falhar. É o show Lemonade. É de uma cantora famosa nos Estados Unidos, e ela foi convidada a escrever um poema para esse show. E foi ali que eu tomei conhecimento. E depois sumiu. Eu não consegui mais achar nada dela. Porque não tem nada, assim, não tinha nada traduzido de Arsan Shire em português. Não existia. Mas quando eu estava no segundo período de letras, agora, quando eu comecei a cursar letras, no segundo período, no comecinho de 2022, que era o segundo período, a gente teve uma oficina maravilhosa chamada Literatura de Autoria Feminina. E o Arsan Shire foi apresentada a gente porque uma das palestrantes da oficina estava exatamente traduzindo um dos livros de Arsan Shire, que é a Laura Assis, que é juiz forana. Ela é da nossa cidade. E eu me encantei, assim, fiquei apaixonada pela escrita dela, por tudo que ela traz, por tudo que ela representa, como que ela impacta com a dor que ela transmite. E aí, a partir daí, eu consegui... É a única obra dela em português, tá? Bendita, o livro tem um nome enorme, chama-se Bendita Seja a Filha Criada por uma Voz na Sua Cabeça. O Arsan Shire, tradução de Laura Assis. Ele foi lançado agora, há pouquíssimo tempo, esse livro. Mas eu consegui algumas publicações dela em inglês, fiz a tradução... Então, tem poemas aqui que foram traduzidos por mim, espero que estejam dentro. Eu preciso conversar com a Laura, inclusive, sobre isso. Mas eu quero muito agradecer a vocês por ter tido essa oportunidade de trazer Cecília, que é uma poetisa que eu amo de paixão, e por trazer o Arsan Shire. Obrigada a vocês todos, foi muito bom estar aqui com todos vocês e trazendo essa poética delas. Muito obrigada, Marisa. Já são 24. Eu quero retornar a palavra
para a coordenadora desse curso, para a nossa presidente fechar a posterior à noite, lembrando que na quinta-feira que vem teremos uma nova palestra. A Ana Paula certamente vai dizer quem é, qual é o tema, e lembrando que 75% de presença dá direito ao certificado. Marisa, você encantou-nos, como sempre. Parabéns. Nós vamos bater muita palma para você. Só vamos encerrar voltando a Ana Paula e a Ceci. Ana Paula, com você. Ô, Marisa, eu quero te agradecer imensamente, né, pela palestra, um encontro que uniu sensibilidade, reflexão, com leveza, né, igual o Tadeu falou, a hora passou assim, ó. Quando eu olhei ali, já estava dando 8 horas. Então, muito obrigada. E aproveito para convidar o pessoal para a próxima semana, dia 18, a gente tem a Renata Dalbó, falando sobre Tecendo Memórias, o legado da AGEB e das agebianas na escrita de autoria feminina. Vai ser lindo. Passo a palavra, então, para a Ceci. Aproveitando que foi lembrado o nome da próxima palestra da Renata Dalbó, eu quero participar a Marisa, que ela se comunicou comigo, pedindo que a cumprimentasse, lamentando não poder estar presente no momento, que ela estava com problemas de família com o pai dela, mas que vai ouvir a sua palestra, sem dúvida. Eu agradeço muito a presença de todos e, reforçando o convite da Ana Paula Torquato, espero que nós nos encontremos na próxima semana, no dia 18, para ouvir a nossa nova palestrante, que estará falando lá diretamente de Tubarão, Santa Catarina. Muito obrigada a todos e boa noite.